Vamos lá, gente. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 22 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então vamos entender algo aqui para a gente seguir o contexto. Por que Nabucodonosor fez essa estátua, né? A linha teológica mais contundente, mais forte, é que geralmente quando um rei ou um grande líder fazia algo desse tipo, é que ele queria que o povo demonstrasse a sua lealdade. Então era algo, geralmente em lugar aberto, como foi, e todo mundo era convocado, como nós vamos continuar a leitura. Então todo mundo estaria na presença do rei, e aquilo ali era um ato de lealdade, mostrando a lealdade. Então, quando o rei convocava o pessoal para esse ato público, ele estava demonstrando a lealdade. Então, o que acontecia com esse gesto, né? De novo, o rei mandava preparar, geralmente uma imagem, uma estátua dele, colocava, todo mundo via aquela estátua naquele determinado lugar, todo mundo era convocado a estar de frente com aquela estátua, né, que ele mandou fazer, estava todo mundo lá de frente, então era algo público, o rei conseguia ver todo mundo que estava lá e queria fazer um gesto de adoração. Então aí, então era algo público para que todo mundo pudesse ver, principalmente o rei. Então isso era declarado um gesto de lealdade. Amém, igreja? Então aí, já olha para você ver como Deus, ele é Deus de verdade, né? Não é Deus com D minúsculo. Esse momento que nós fazemos agora, da nossa contribuição, é o momento da sua lealdade. Só que Deus, diferente desses deuses, ele não te envergonha. Já pensou se nesse momento Deus falasse, vem um por um e coloca a sua oferta no altar, para toda a igreja ver o que você entrega? Já parou a pensar nisso? Então, lá era algo público para todo mundo ver, e principalmente o rei, que todo mundo estava de acordo com o que ele estava fazendo. Então ele via isso como uma prova de lealdade. Só que o meu Deus e o seu Deus vê diferente. Você não precisa mostrar para ninguém, só para ele que você é leal a ele. Por isso que você recebe um envelope e você coloca a sua colaboração no envelope. Só você vê. Consegue ver a diferença do Deus que você serve para o Deus que o mundo serve? O Deus que você serve, ele não está envergonhando ninguém. Você pega o envelope, você coloca no gasofilácio aquilo que você acha, né, que é o suficiente para a sua contribuição nessa manhã, e fica assim, só você e Deus. Lá na Babilônia, ou nos registros antigos, todo mundo via a oferta. De novo, se Deus fizesse isso agora com você, fizesse você colocar a sua oferta aqui no altar para todo mundo ver. Coloca o dízimo de um lado e a sua oferta aqui, ó, no altar. Vamos colocar nota e moeda enfileirada aqui, ó, uma do lado da outra para todo mundo ver. Era isso que o rei estava fazendo naquele dia. Ele queria ver realmente a lealdade do povo. Só que o meu Deus, o seu Deus, ele veio de uma maneira diferente. Então ele prepara o envelope, você coloca no envelope, e aí a igreja não sabe se você é leal ou não. Eu tenho que acreditar que você é crente de verdade. Mas o seu Deus sabe se você é ou não é. Lá o rei Nabucodonosor queria mostrar para todo mundo quem era leal e quem não era leal. E aqui na casa do seu pai ele não faz isso. É só você e ele. Só que isso também deveria te preocupar. Então ele elimina a vergonha alheia, você não passa vergonha, porque ninguém está vendo o que você colocou no envelope, mas o seu Deus está vendo. Amém, igreja?
Seguindo, versículo de número 2. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Gente, olha só, o rei manda erguer uma estátua, né? Muito provavelmente essa estátua seria a imagem dele, tá? E aí ele manda convocar todo mundo do reino. Todo mundo tinha que estar ali, ficar de pé diante da imagem. E por que que todo mundo estava ali? Não sei se você já se fez essa pergunta, por que que todos estavam ali? Aí você responde, ué, porque o rei mandou chamar. Óbvio, o rei convocou eles. Mas sabe por quê? Porque no mundo que eles vivem, tá? Era normal adorar ouro. Era normal adorar ídolos. Era normal ter outra figura além do Deus que eles adoravam. Então, para eles era normal estar ali. Essa é a nossa diferença. Para nós, isso não é normal, porque nós não temos ídolos. Nós só temos um, só Deus. Em Timóteo vai dizer que só existe um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Então, se nós temos um ídolo, nosso ídolo é Jesus Cristo, porque foi ele quem morreu na cruz por mim e por você. Só que para aquela galera era normal estar ali, diante daquela imagem que o rei mandou fazer. Por quê? Porque para eles, quem mandava era o rei. Então, aí, igreja? Então, nós precisamos entender isso, que lá fora é normal, mas para mim e para você não é normal. Por quê? Porque nós não seguimos o que o mundo diz, nós seguimos o que a Bíblia diz. É simples assim. Você pega a Bíblia e segue o que a Bíblia está falando. O que qualquer um fale contra a Bíblia, a própria Bíblia diz que é anátema, maldito. Qualquer um que fale qualquer coisa que não está na Bíblia é maldito. A Bíblia diz isso. Então, seguimos restritamente a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então, para eles era normal. Para mim e para você não é normal. Para mim e para você, o que é normal é a palavra, viver de acordo com a palavra. Só que eu queria começar com uma pergunta. Não é normal para nós, mas, como geralmente a pastora Paula fala, né? É raro, mas acontece sempre. Qual ídolo você tem levantado? Porque para a gente não é normal termos ídolos. Ou seja, o que é idolatria, gente? É colocar Deus em segundo plano. Estão aí? Então, para a gente não é normal termos ídolos. Não é normal, mas acontece. Por que que acontece? Porque colocamos outras coisas no lugar de Deus. E outras coisas pode ser o seu cônjuge, pode ser seus filhos, pode ser seu emprego. Tem gente que coloca carro, dinheiro, tudo menos Deus. Então, para a gente não é normal, mas nós fazemos. E é isso que nós precisamos nos atentar. Porque a gente critica quem está fazendo, mas fazemos igual. Estão aí? E o que acontece? Estavam todos reunidos diante daquela imagem, porque o rei convocou em sinal de lealdade. E aí quando eu fiquei meditando sobre essa palavra, veio algo muito forte ao meu coração. Algo que a gente tem falado, já falamos algumas vezes, é importante a gente ressaltar nessa manhã. Eu fico imaginando os pais que estavam ali reunidos. O rei mandou chamar eles, as autoridades,
E os pais foram lá obedecer ao que o rei chamou. E eu fiquei imaginando a cena, né, dos filhos vendo os pais obedecendo aquela situação. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Cara, qual o legado que eles deixaram para a próxima geração? Aquela galera, os prefeitos, os sátrapas, os governantes, todo mundo, qual o legado que eles deixaram para a próxima geração que estava lá vendo? Que era normal viver aqui. Era normal. E aí eu pergunto para você nessa manhã, qual o legado que você está deixando? Qual o tipo de normalidade que você está deixando para a próxima geração? Que está olhando para você e vendo, meu pai e minha mãe fazem, é normal. Então nós precisamos entender algo muito sério. Existe uma grande diferença de legado e herança. Amém? Amém, gente? Qual a diferença? Herança, vou usar o Noah, que o Noah está aqui, meu filho. Herança é o que eu vou deixar para o Noah. Uma casa, um carro, milhões no banco, não sei. É o que eu vou deixar para ele. Isso é herança. Legado é o que eu vou deixar nele. Então ele pode ter milhões, como pode não ter nada. Mas o meu legado é que vai fazer a diferença. Então, aqueles líderes que estavam lá, eles estavam deixando um legado para a próxima geração que estava vendo. E o que a próxima geração estava vendo? É normal se reunir e adorar o rei. O rei é a figura mais importante. Ele é mais importante do que tudo. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade, porque nós falamos, né? Nós não somos idólatras, não adoramos nada. E aí, quando você começa a olhar para a sua vida, você vai ver muitos traços de idolatria. Tem coisas na sua vida que Deus não pode pedir que você não consegue entregar. Por que você não consegue entregar? Você é idólatra. Porque Deus ficou em segundo plano. Aquilo que você não consegue entregar, é a sua idolatria. Você já parou para pensar nisso? O que Deus pede para você que você não consegue? Talvez até o tempo. Deus pede o seu tempo, você não consegue entregar o seu tempo. Por quê? Porque é idolatria, porque você gasta o seu tempo com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta, com você. Eu falo isso por mim, porque muitas vezes Deus falava para mim assim, desperta que eu quero falar com você. E a minha idolatria era o quê? Dormir. Eu queria dormir. Ah, Deus, mas tem que falar comigo. Não, que eu tô dormindo. Aí hoje, você vê como é de Deus. Aí hoje, ontem eu fui dormir cedo, né? Aí quando foi 2:02 da manhã, meu telefone tocou. De madrugada você acorda assustado. Daí eu peguei o celular para ver uma chamada no WhatsApp que eu não, número não identificado, não conheço, não estava na minha lista de contatos. Daí eu fiquei preocupado de madrugada. Só que na mesma hora que houve a ligação, o meu celular estava sincronizando as mensagens, sabe, que o WhatsApp faz lá, e eu não conseguia atender. Aí eu esperei, entrei no WhatsApp, aí estava uma mensagem assim: você está no Ararat? Daí eu respondi: não estou. Aí a pessoa mandou uma carinha esquisita para mim assim, de triste, né? E eu pensei, cara, a galera combinou de orar no monte, e não sei por que meu telefone apareceu. Mas eu não consegui dormir. O que eu fui fazer? Eu fui orar. Já dobrei o joelho, já pedi para Deus revelar a mensagem, falar comigo de uma forma mais profunda que Ele queria transmitir para a igreja de manhã. E eu fiquei orando. E eu fui dormir depois das 4 da manhã. Esse período que me despertou, eu fiquei em oração, buscando. E aí eu cheguei, fui contar para a Benção. Falei, Benção, aconteceu isso essa madrugada. Daí ela falou para mim assim, é Deus te chamando para ir para o monte orar. Mas não é monte. É orar na madrugada. Eu falei, ainda bem que hoje eu ouvi. Essa madrugada eu ouvi. Deus me chamou, eu fui dobrar o joelho e eu fiquei ali mais de 2 horas ali na presença, falando. Aí eu deixava, desligava o celular e eu meditando a palavra. Deus falava comigo, eu pegava o celular de novo. Mas é isso que nós precisamos avaliar as nossas vidas. Duas coisas muito importantes nessa manhã. Duas coisas muito importantes.
Qual o legado que você está deixando? O que você está deixando impresso na próxima geração? O que a próxima geração vem com a carga que você está deixando? Qual o tipo de normalidade você está deixando para a próxima geração? É normal ter uma vida igual à sua? É essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. É normal? Eu quero que a próxima geração venha, porque eu sei que a próxima geração é a terceira onda, é a que vem dominando tudo espiritualmente, é a que vai tocar o barco, a que vai dar continuidade àquilo que Deus está fazendo na nossa geração. A próxima geração vem. É normal ser igual a você? Eles vão alcançar o patamar que Deus tem para elas sendo igual a você? Elas vão transformar a sociedade sendo igual a você? Esse é o legado que você está deixando para a próxima geração. E segundo, qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E todo mundo fica, mas imagem não tem nada a ver com a imagem. Não, não somente imagem, não é disso que eu estou falando daquilo que rouba você de Deus. Aquilo que você coloca Deus em segundo plano, aquilo que para você é mais importante do que servir a Deus. Então você precisa se autoavaliar. O que tem sido o seu ídolo? Para de ficar olhando para a imagem. Ah, eu não adoro imagem. Para de fazer isso. Olha para dentro de si. Idolatria é tudo que coloca Deus em segundo plano. O que tem colocado, feito com que você coloque Deus em segundo plano? Você tem que tirar esses ídolos, você tem que quebrar esses ídolos da sua vida. Porque daí com isso, você vai deixar um legado na próxima geração. Com isso, você deixa uma marca. A próxima geração está vindo e a referência somos eu e você. Então eles vão fazer, terão atitudes que eles aprenderam com a gente. E está tudo certo. Isso deve nos preocupar, isso deve chamar nossa atenção. Nós estamos preparando uma próxima geração. E qual o legado? Gente, deixa eu falar mais sobre isso. Pra vocês entenderem a profundidade, quão sério é isso. Eu, analisando a política do nosso país, né, estava até comentando com a Paula agora de manhã no carro, indo pro culto, falando sobre isso. Cara, nós estávamos comentando do furacão lá, Milton, né, nos Estados Unidos, e a gente comentando como nós somos abençoados por não ter esse tipo de catástrofe ambiental no nosso país. E aí, só que nós temos um povinho complicado, que não quer viver o que Deus tem. Por isso que é povinho. E, e eu olho para a nossa classe política, daqueles governantes, dessa galera aqui, ó, que Nabucodonosor chamou. Os prefeitos, os governantes, os sátrapas. Sátrapas está falando das pessoas influentes, importantes na sociedade. Essa galera, e eu fico olhando para eles, como que pode eles normalizarem na casa deles que o que o pai faz, o que os pais fazem está normal? Estão a grande maioria dos brasileiros gritando, denunciando, não tá legal, não é legal, não tá legal. Só que dentro da casa deles é normal. É normal meu pai legislar para nossa família. É normal meu pai ir contra princípios estabelecidos. É normal meu pai ir contra o que a sociedade pensa. É normal. Esse é o legado que essa galera está deixando. Nós não podemos falar nomes, né? Porque tudo complica. Mas você pega o governante do nosso país, olha, gente, o governante do nosso país e olha para os filhos. Você consegue ver diferença? Não, tá tudo normal. É normal ser assim. É normal viver assim. E eu estou falando do mor, da classe, do ponto mais alto da nossa sociedade. E aí vem pegando todas as classes. Então você pega a classe de político e olha para você ver como é complicado isso. Você pega os políticos que estão fazendo o que eles devem fazer e a galera fala que, mas vocês idolatram tal candidato. Não! Ele só está fazendo o que ele tem que fazer porque ele faz o que ele tem que fazer, ele se destaca. Só de fazer o que ele tem que fazer.
Não é que ele é melhor do que ninguém, ele entendeu que ele precisa fazer o que é correto. Aí ele vai lá e faz o que é correto. E aí ele se destaca. E aí ele vira referência para os outros. Por quê? Só porque ele está fazendo o que ele tem que fazer, ele não está fazendo nada demais. Só o que ele tem que fazer. Por quê? Porque a grande maioria, os prefeitos, governadores, os sátrapas, os músicos, vivem de acordo com o que o rei determinou. Então, aí, igreja? Então, é uma reflexão muito séria. Qual o legado que nós estamos deixando? Porque tem muita gente correndo, se preocupando com a herança. Só que o foco não é herança, o foco é legado. Aquela galera que estava lá para adorar a imagem, estava passando uma mensagem para a próxima geração que era normal fazer aquilo. Nós estamos. Não quero que você fique chateado com o que eu vou falar, tá bom? Tá bom, igreja? Porque se não for, você está tranquilo. Nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo e não estamos preparando nossos filhos para Deus. Nós queremos que eles sejam as melhores profissões. Investimos para que eles tenham as melhores, que eles sejam os melhores nas melhores profissões, naquilo que vai dar dinheiro. Qual de vocês orou e falou: Deus, meu filho pode ser coletor de lixo para que ele faça a diferença? Ninguém, gente. Fica todo mundo na porta do céu. Deus, abençoa o meu filho. 3 faculdades. Gente, eu não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando que você não tem que estudar, não é isso. Pós-graduação, MBA, vai para os Estados Unidos, né? Vai para o Japão aprender outro idioma. Gente, nada contra isso, mas esse é o foco de Deus para o seu filho? Você tem colocado diante de Deus, Deus, o que o Senhor quer para o meu filho? O que eu preciso investir nessa próxima geração? É isso que nós precisamos ver. Eles querem uma coisa, nós queremos outra, mas o que Deus quer? Ele é o seu Senhor. Você não é Senhor dos seus filhos. Ele é o Senhor, você está cuidando para eles. Você tem que investir no seu filho os planos dele. Isso é a normalidade para quem vive a palavra. Se você não vive, você está vivendo a normalidade do mundo. Porque o que o mundo fala? Vai estudar, fazer faculdade, procurar um emprego na sua profissão, conhecer o mundo, aí você casa, vive tudo que tem que fazer, aí você tem filhos. Isso é o que o mundo prega. Mas onde está isso na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia, onde está isso? Não está. Na Bíblia está: vim fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade? Você nem sabe qual que é a vontade daquele que te enviou? Como que você acha que está certo a sua casa, se você nem sabe a vontade? Como que você pode ter certeza que está tudo certo na sua casa, sendo que você não sabe a vontade daquele que te enviou? É muito sério, gente. Então você está normalizando coisas que biblicamente não é normal. Você está investindo tempo em dinheiro e recursos naquilo que Deus não está, no propósito que Deus não está. E você precisa entender isso. E eu quero encerrar essa parte trazendo uma reflexão. Tome muito cuidado para você não ensinar aquilo que você não vive. Não existe, de novo, eu estou pregando coisas velhas, gente. Não existe. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Não existe. Biblicamente é: faça o que eu falo, porque eu vivo o que eu falo. Biblicamente a realidade é outra. Filho, próxima geração, faz o que eu estou falando para você fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu estou falando para você fazer. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, pode fazer o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é o que eu estou fazendo, é o que eu estou vivendo.
E nós queremos ensinar a próxima geração, aqueles que estão vindo, falando para eles. Só que eles estão olhando para a gente. Mas, cara, fala uma coisa e vive outra. E eu vou falar uma coisa para você. Humanamente, cientificamente, psicologicamente, a pastora Fabi está aqui, pode concordar que eu falo. Amém, pastor? Eles não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Esquece o que você está falando, eles vão seguir o que você está fazendo. E o que você está fazendo está nessa normalidade aqui, ó. Se tiver, querido, você está tranquilo. Se não tiver, eu vejo muito apóstolo, eu quero que vocês entendam, ela não compartilha tudo comigo, mas eu sou intercessor direto dela, né? E Deus fala comigo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa para vocês. Eu não vou falar isso. Vou causar se eu falar. Mas deixa eu entrar em outro mérito aqui. Eu vejo, quando a gente está orando, né, que muitas famílias têm tido tempo de mesa, têm tido tempo de comunhão, né? Incentiva e acaba brigando, que é o meu caso, né, Noah? Já faz um tempo que eu não brigo com o Noah por causa disso. Mas briguei muito com o Noah, pro Noah ler a Bíblia, ter o tempo de devocional dele, de buscar a Deus. Agora eu vejo, ele já está com a Bíblia na mão, né? Mas o que acontece? A grande realidade é, vai lá, posta foto no Instagram, né? Tudo bonito, gente, tudo bonito. E faz parte, não pode parar. Amém? Não estou falando para você parar. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vai lá, né? O filho está orando. Ah, meu filho não sabe nem falar, mas já sabe orar, né? Meu filho não sabe nem andar, mas ele já pula no reteté. Todas as coisas bonitas. Bonito, parabéns. Entende? Ensina o filho a orar, ensina o filho a ler a Bíblia, ensina o filho a falar em línguas estranhas, ensina o filho a ser gentil, ensina o filho a ofertar, dizimar, tudo bonitinho. Here, managá, soromanai. Só não ensina o filho a ser crente de verdade. Não ensina o filho a falar para Deus, Deus, qual a tua vontade para mim? Reúne a família e fala, filho, a vontade de Deus para a tua vida é essa, porque essa é a vontade de Deus para nós, para o seu pai e para sua mãe. Deus quer isso. E aí nós obedecemos a Deus. E você tem que obedecer a Deus, porque nós obedecemos a Deus. Porque é um ensino muito fraco. Você ensinar seu filho a ler Bíblia, ensinar seu filho a orar, é muito aquém do que é ser cristão. Você tem que ensinar seu filho a viver a vontade de Deus. Quando seu filho entender que ele precisa viver a vontade de Deus, orar, buscar, devocional, ler a Bíblia, faz parte. Então você está ensinando uma coisa para o seu filho, mas a mais importante você deixa a desejar. Sabe por que você deixa a desejar? Porque você não vive. Você está falando para ele viver uma coisa que você não vive. E isso é preocupante. Vamos seguir, versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Não adorar o que o mundo adora tem consequências. Está preparado para isso? Porque é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo para você ficar bem na foto. Agora, você ir contra o que o mundo está fazendo, está preparado para isso? Porque tem consequências sérias. O rei manda chamar todo mundo e dar uma ordem. A hora que tocar um instrumento, todo mundo vai se prostrar e adorar o ouro. Todo mundo vai ter que fazer isso. Que aquele que não fizer vai ser atirado numa fornalha. Então, não adorar o que o mundo adora tem consequências. Você está preparado para essa consequência? É de verdade?
Porque no mundo hoje tudo é normal. E quando você fica contra a normalidade do mundo, porque você fica com a Bíblia, com a palavra, gente, tem que entender algo. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu acredito. Tem uma grande diferença daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto para aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito, eu tenho que ir até o fim. Só que tem consequências. E podem ser consequências sérias. Tinha uma galera, na verdade o reino estava reunido ali. Então aí, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a galera cativa para Babilônia. Tá certo que eles ficavam na área mais pobre, né? Talvez nem a grande maioria não foi convocada para esse dia, porque eles eram pobres. Mas tinha mais judeus ali. Só 3 não vão se dobrar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu gosto de ir pregando e perguntando, sabe? E a gente vai refletindo naquilo que nós estamos. Quando eu chego nessa parte da leitura de Daniel 3, eu tenho que olhar para mim, né? Mas como líder da igreja, eu também olho para a igreja, tá bom? Eu tenho essa autoridade de olhar para mim. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para a igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela nossa caminhada, poucos de vocês não se prostrariam. Estão aí, igreja? Poucos de vocês não se prostrariam. Pouquíssimos de vocês. A hora que o governante falar, vai morrer, vai perder sua casa, vai perder seu emprego, vão matar os seus filhos. Se eu tiver errado, parabéns para vocês. Mas pela caminhada da igreja, poucos falariam por rei, eu não vou me prostrar. Pode matar meu filho, pode destruir minha casa, pode tirar meu emprego. Vou pro lixão, catar o que tiver lá para comer, mas eu não me prostro a esse mundo. Estão aí, igreja? Continuando, versículo 7. Não fica bravo comigo, você tem que ficar bravo com você. Cara, menino. Se falar que vai matar meu filho, eu nego Jesus. Se falar que vai tirar meu emprego, eu nego Jesus. Se falar que vai mexer na minha conta, eu nego Jesus. Então tem que ficar bravo com você, não é comigo não, tá bom? Eu só acho. Eu não tenho certeza se você faria ou não. E graças a Deus que vocês não precisam provar nada para mim. Amém? Tem que provar para ele. 7. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem do ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Olha só que interessante. Se todo mundo tinha que se prostrar, como que eles conseguiram ver quem não estava prostrado? Parou para pensar nisso? Porque se eu estou prostrado olhando para a terra, para o chão, como que eu consigo ver quem está do meu lado de pé? Isso aqui é muito importante a gente entender. O inimigo, o mundo, sempre vai ter o seu fiscal ou os seus fiscais. Sabe quem são os fiscais do mundo? São aqueles que chegam para você e falam: ué, mas você não é crente? Ué, você não vai na igreja? Ué, você não fala isso? Ué, você não fala que não pode falar isso? Você não fala que não pode fazer isso? Esses são os fiscais do mundo, que estão olhando para você a todo tempo, esperando você errar para te apontar.
Lá também tinha os fiscais. E aí os três, imagina uma multidão de galera prostrada, só os três de pé. Olha só que interessante. Os astrólogos chegam para o rei e falam: Rei, o senhor falou que quem não se prostrasse ia ser jogado na fornalha. O senhor falou. Tipo, falando assim, agora você tem que cumprir o que você falou. Não pode voltar atrás. Tem três judeus aí que não te obedeceram, que não obedecem. E vão ter que ser jogados na fornalha. Então aí, gente, agora entra o crente. O crente entra e fala assim: Mas eu sou crente. Deus não me livra das coisas. Olha só que interessante. Deus já sabia a intenção do rei. Amém? Só que Deus deixou a fornalha lá. Deus deixou o rei construir a imagem. Deus deixou o rei aquecer a fornalha. Deus deixou o rei convocar todo mundo. Deus permitiu que o rei liberasse um decreto de quem não fosse para não se prostrasse, iria para a fornalha. Deus estava vendo tudo e permitindo tudo. Sabe o que isso significa? Que Deus não vai te livrar dos seus problemas. Nós ficamos batendo na porta do céu, Deus me livra, Deus me livre. Mais que o crente fala é Deus me livre, Deus me livre. Só que Deus está mostrando aqui que não vai livrar. Algumas coisas Deus livra, mas tem coisas que você vai ter que passar. E aí o crente fica batendo na porta, mas eu faço tudo certinho. Os semideuses, os que sabem mais do que Deus. Mas Deus, olha a minha vida, tudo certinho. Não tem nem medo, gente, de falar isso para Deus. Cara, eu nunca falei isso para Deus, não é que eu sou melhor do que ninguém, não, porque eu me conheço. Nunca tive a coragem de falar, mas Deus, eu estou fazendo. Eu estava conversando com a benção, quinta, sexta, sexta-feira. Deus mandou eu dar uma volta com a benção para orar. E aí nós tínhamos vindo do Café de Pastores, né? De Campinas com o Luiz Herbino. Deus mandou ir lá acessar ele para ele orar. E foi bênção, nós conseguimos. Ele orou, liberou uma unção para a minha vida, para a vida apóstola. Foi bênção, foi tudo certinho, tudo que Deus falou, como seria, nós fizemos tudo direitinho. Nossa, eu voltei de lá cheio, quero que vocês entendam, não idolatrando o homem, de missão cumprida. Cara, eu obedeci, fiz do jeito que Deus falou e, e deu tudo certo. E eu voltei cheio, falei, cara, obedeci a Deus. Nossa, dentro de mim eu falei, tô tranquilo, tô assim, ó, alinhado com Deus. Aí na quinta-feira eu tirei um tempo de oração. Deus me incomodou, eu fui lá orar a cabeça, né? Cara, Deus estava eu e a Paula, pode perguntar para a Paula. Filho. Deus desceu além de mim. Eu falei, puxa. Gente, eu não falei para Deus, Deus, mas eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu não falei, por Deus, eu não falei. Eu não falei, eu fiquei pensando, puxa. E Deus falou, eu vou exigir mais de você. Para mim, eu falei, Deus, para mim tava tudo certo, nós dois. Para mim, nós dois no jardim andando, lindo, maravilhoso. E aí quando eu fui na presença, Deus falou, não tem nada de lindo nós dois não. E aí Deus já me deu mais duas missões. E eu estava feliz, falei, nossa, até dezembro eu cumpro o que Deus mandou, tá perfeito eu e Deus. Não devo mais nada para Deus, Deus falou, deve. Tem mais duas coisas que você não fez ainda e eu quero que você faça. E aí Deus falou para mim assim, não faça do seu jeito, faça do meu jeito. Não quero que você faça do seu jeito, faça do meu jeito. Sabe o que é isso, gente? Isso que eu quero que vocês entendam, não sou melhor do que ninguém. Mas essa é a prerrogativa de você andar na presença. É você ir buscar, Deus, o que o Senhor quer de mim mesmo? Você achando que está tudo certo, você e Deus. E Deus mostrou para mim que não estava. Simplesmente eu cumpri o que Deus mandou, eu fui lá, obedeci. E eu me achando. Por Deus, eu estava me achando. Falei, nossa, tudo certinho. Filé. Ainda falei antes de orar, ainda falei para a benção assim, benção, tá queimando dentro do meu coração a próxima viagem para a gente ir lá receber a terceira unção. Nossa, vai ser bênção.
Nossa, para mim tá tudo aqui esquematizado. Aí a primeira coisa que a benção falou para mim assim, não é do jeito que você pensa não, viu? Essa aí vai ser mais difícil que todas. Aí eu falei, mas não pode. Dei todos os argumentos para ela falando, não, não pode ser. Ela falou, vai ser. Essa vai ser mais difícil. Aí, não contente, Deus tomou ela para falar comigo e o Senhor veio falar comigo. Cara, cadê as outras coisas que eu pedi para você? Eu quero que vocês entendam, Deus não me elogiou daquilo que eu tinha acabado de fazer. Deus veio me cobrar daquilo que eu ainda não tinha feito. Consegue entender isso? Deus falou, quero que você faça isso, isso, isso. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Eu não falei para Deus, Deus, não tá bom o que eu estou fazendo? Não falei. Eu falei, amém, Senhor, vou fazer. Então, nós precisamos entender isso. Tem coisas que Deus não vai te livrar. Só que Ele continua sendo seu Deus. Agora depende, você continua sendo filho dele? Essa é a grande questão. Ele não vai te livrar. A gente pode ficar pensando, né, mas por que Deus? O senhor sabia que o rei ia judiar da galera, ia querer matar a galera ficou com medo. Por que o senhor não livrou? Você quer a resposta? Por que Deus não livrou eles? E por que Deus não livra eu e você? Porque a fornalha na nossa vida é necessária. É a fornalha que mostra quem é quem. Sem a fornalha, tudo fica fácil. É a fornalha que mostra quem está disposto a ir para a fornalha. Essa é a grande questão. Por isso que Deus não te livra da fornalha. A fornalha de Cristo foi a cruz. Ele orou, ele suou sangue. Uma coisa que ele não queria. Mas era a fornalha dele. Ele foi. Não vai ter fornalha para mim, para você? A fornalha de Davi foi Golias. Ele foi lá e enfrentou Golias. Cada um, gente, tem a sua fornalha. E às vezes mais de uma, viu? E às vezes temos mais de uma fornalha. E dessas fornalhas Deus não vai te livrar. Porque é nessa fornalha que Deus revela quem você é para você. Porque Deus já te conhece. Você já parou para imaginar isso? Para pensar isso? E quando teve a fornalha, Deus estava mostrando para todo mundo, para os judeus que estavam lá, que sabiam que não podia adorar imagem. E para Sadraque, Mesaque e Abednego, os três que os astrólogos viram, Deus estava revelando para eles quem eles eram, porque Deus conhece eu e você. Só que tem momentos que Deus precisa da fornalha para Deus revelar para você quem você é. Que você não é tudo isso que você acha que você é. E a hora que vem aqui a fornalha, você espana. Então aí, igreja? Então você precisa entender qual a sua fornalha. Onde Deus está deixando, permitindo que você passe para Deus mostrar para você quem você é. E eu falo uma coisa para você. Quem é espiritual anda nas coisas espirituais. Mesmo sem entender, mas ele caminha nas coisas espirituais. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recebem um decreto, eles sabiam que seriam jogados na fornalha, eles sabiam. Houve um decreto. E eles não se prostraram, simplesmente não se prostraram. Então eles sabiam que o destino deles era a fornalha. E eles foram lançados na fornalha. Nós vamos ler aqui. E eu vou falar um segredo para você. O segredo é, não peça para Deus te livrar da fornalha. Não peça para Deus isso. Pelo contrário, entre na fornalha. Entre na fornalha. A fornalha está falando de fogo. A ideia é queimar, mas não se consumir. Não entenderam, né? É igual a sarça. Pega fogo, mas não se consome. O fogo não consome ela. O fogo não destrói ela. O queimar que eu estou falando é entrar na presença do Espírito. É você andar queimando constantemente, porque o fogo, Levíticos capítulo 6, versículo 12, o fogo tem que arder continuamente no altar. E o altar do Senhor é você. Você é templo do Espírito Santo. É você queimar, mas esse fogo não te consumir, não te destruir. Isso que é consumir, não destruiu.
Moisés estava diante de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Porque a ideia do fogo é vir consumindo tudo. Todo mundo já viu um matagal pegando fogo. O fogo vem e consome tudo. A ideia é que você queime na presença dele. Mas esse fogo não é para te consumir. Então, aí, igreja? Versículo 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Olha o que o rei estava perguntando para os três. É verdade que vocês não vivem o que nós vivemos? É verdade que vocês não acreditam naquilo que nós acreditamos? E eles tiveram uma oportunidade de mentir para se livrar. Só que se eles mentissem para o rei naquele momento, eles teriam que se prostrar. Daí eles estariam mentindo para o outro rei, o rei dos reis. Você não entendeu o que eu vou explicar? O seu posicionamento vai determinar de verdade quem você serve. Você não consegue enganar. Qual rei você está servindo? O rei desse mundo ou o rei dos reis? São suas atitudes, seu posicionamento que demonstram. O rei estava falando, é verdade que você não concorda com o que eu estou fazendo aqui? E eles não tiveram medo. Versículo 15. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-me em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha o que o rei está falando. E que Deus, com D minúsculo, pode te livrar de mim? 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Sabe o que ele estava falando? A mesma coisa que Jesus falou para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos questionando Jesus, falando: fala alguma coisa para que eu possa te absolver. E Jesus falou para Pôncio Pilatos: cara, quem é você para fazer alguma coisa? Eu não preciso me defender para você. É isso que nós temos que entender, gente. Você não se defende para homem, você tem que se defender para ele. O que significa defender? Você não precisa prestar contas para esse sistema, você tem que prestar contas para ele. Esse sistema pode te matar, mas ele tem poder de salvar a sua alma. Essa é a diferença. Você não pode ter medo de morrer para esse sistema. Você tem que ter medo de morrer para ele. Ele tem que fazer a diferença na sua vida. O sistema não. Continua. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, e ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que ele estava falando? Nós não adoramos ouro. Dentro de mim queima algo. Está queimando algo. O que queima não é adorar ouro. Ouro fala da importância das coisas desse mundo. Nós não adoramos o que é importante para esse mundo. Adoramos o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É isso que eles estão falando. Ele pode nos livrar, mas se não livrar, continua sendo meu Deus. Essa é a essência, gente. Ele pode te livrar da fornalha, mas se ele não te livrar, eu continuo me prostrando para ele, eu continuo prestando culto a ele. Essa é a essência. É essa mensagem que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram para mim e para você. Se ele me livrar, amém, ele pode me livrar. Mas se ele não quiser livrar, amém, eu continuo prestando cultos a ele.
19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui temos 2 pontos. O mundo está disposto a morrer por ouro. O mundo está disposto. Segundo, o mundo sacrifica a vida dos outros. O rei não foi lá jogar, o rei mandou outros. É assim que o mundo age. Se você quiser servir o mundo, esteja preparado para isso. Lá eles são capazes de morrer por causa de ouro. E eles sacrificam a vida dos outros. Eles matam os outros para poderem ter benefício próprio. Esse é o sistema do mundo. Você precisa entender como que o mundo funciona para você decidir se você serve ao mundo ou não. 23. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Olha quantas verdades dessa verdade aqui. Primeira verdade, só o rei viu o que estava acontecendo. Só o rei viu. Guarda isso. Segundo, Jesus apareceu à vista do rei, porque era Jesus com os 3 lá dentro, mas Jesus não se revelou ao rei. Apareceram uma coisa, se revelaram. Guarda isso no seu coração. O rei viu o 4º homem, mas o 4º homem não se revelou para o rei. Sabe por quê? Porque Jesus não se revela para aqueles que adoram o que o mundo adora. Você pode até ver Jesus, mas ter a revelação de Jesus você não tem. É isso que você precisa entender. Jesus não se revela para aqueles que adoram o que o mundo adora. Então, Nabucodonosor, ele viu o 4º homem. Viu Jesus, mas Jesus não se revelou. Jesus se revelou para os 3 que estavam lá dentro. Porque eles já estavam desamarrados e se movimentando. Essa é a revelação. E aí, olha o que o rei fala. Eu vi os 3 e o 4º homem. Porque essa é a visão do mundo. Guarda isso aqui. Qual que é a visão do mundo? Eu, depois de Jesus. Eu vivo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu comando a minha vida. Depois eu peço para Jesus me abençoar. É assim que eles fazem. Só que, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus nunca foi o 4º homem na fornalha. Quando os 3 foram lançados, Jesus já estava lá esperando eles. É isso que você precisa entender. Jesus já estava lá. Jesus permite você passar pelas dificuldades, mas Jesus está lá com você. Jesus não vai chegar depois. É isso que nós precisamos entender. Para o mundo, o que simboliza Nabucodonosor ver os 3 e 4º homem? Simboliza o sistema do mundo. Qual que é o sistema do mundo? Eu vivo e até falo com Jesus, até peço para Jesus, só que Jesus vem atrás de mim. Se ele era o 4º homem, os 3 estavam na frente. Amém ou não, amém? Esse é o sistema do mundo. Eu vivo e Jesus vem atrás abençoando, cuidando de mim. Mas o princípio bíblico é o seguinte: ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro.
Ele é a priori. Então, quando Jesus permitiu que eles fossem jogados na fornalha, Jesus já estava lá esperando eles. Então, entenda, quando Jesus permitir que você entre na fornalha da sua vida, Jesus já está lá te esperando. Essa é a essência. É isso que nós acreditamos. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali se farei presente. Amém? Então, quando dois ou mais estão reunidos, Jesus está presente. É bíblico, não tem como fugir disso. Amém? Mas a Bíblia diz que Jesus está presente. Estar presente é diferente de se manifestar. Você tem que entender isso. Jesus está no nosso meio. Amém, ele está. Mas ele está manifestando no seu meio? É isso que você precisa aprender. Jesus, quando dois ou mais se reúnem, porque eles estavam em mais de dois. Os três, eles foram em nome de Deus, em nome de Jesus. Então Jesus tinha que se fazer presente. Amém? Não tinha sido liberada essa profecia para eles. Mas eles já viveram. Eles viveram uma profecia de Jesus antes de Jesus vir na terra. Quando dois ou mais estiverem reunidos, ali estarei presente. Jesus estava ali. Amém? Aí Jesus se manifesta para eles. É isso que nós, como igreja, temos que viver. Não somente a presença, mas a manifestação de Cristo. E como que Jesus se manifesta? Quando dois ou mais se reúnem? Na adoração. Só que a adoração não é cantoria. Sadraque, Mesaque e Abednego não cantaram em nenhum momento. A Bíblia não aponta eles cantando. Aponta eles se prostrando. Eles se prostraram para Deus, não para a imagem. Então, Jesus se manifesta na vida de adoradores. Estar presente, se reuniu no nome dele, ele se faz presente, mas manifestar é só na vida de adorador. É isso que nós precisamos aprender. Se você o adorar, ele se manifesta. E foi o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Olha que interessante, gente. Antes do rei jogar os três na fornalha, o que o rei falou? Ó, é bom para vocês que se prostrem diante da imagem, porque senão eu vou jogá-los na fornalha e qual Deus vai livrá-los da minha mão? Então, antes da fornalha, Nabucodonosor está falando: ninguém, nenhum Deus consegue te livrar da minha mão. Depois da fornalha, Nabucodonosor fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ah, Heremanaga, Soromanai, você não entendeu isso. A sua fornalha é para mostrar para os outros o Deus que você serve. A fornalha que você passa na sua vida é para Deus converter as pessoas. Antes da fornalha, ninguém livra você da minha mão, nenhum Deus. Depois da fornalha, Nabucodonosor está falando para todo mundo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Então a fornalha na sua vida serve para Deus revelar você para você mesmo e para mostrar para todo mundo que está de fora que Deus é na sua vida. Nabucodonosor teve que confessar com a boca dele: servos do Deus Altíssimo. Gente, isso é ser cristão. É você padecer as dores de Cristo, está na palavra, para que os outros sejam tocados. Ser cristão não é ter uma vida uva, querido. Se você espera isso de Deus, você está errado. E se a sua vida está tudo tranquilinho, pode orar que tem alguma coisa errada. Deus tem que te usar para tocar as pessoas. E tem pessoas que só serão tocadas quando vê você na fornalha. Você precisa entender isso. Versículo 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
nenhum, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha que poderoso isso. Quantas pessoas serão alcançadas presenciando o milagre que Deus fez na sua vida? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero me aprofundar, só vou deixar para vocês meditarem, tá bom? Só vive milagre, só vive milagre quem está numa dependência gigante de Deus. Mais ou menos. Vou traduzir para você. Só vive milagre quem está com um problema gigante. Só vive milagre quem está passando por uma circunstância muito problemática. Heremanagasoromanai. Só vive milagre quem está em circunstâncias extremas. Aí vive milagre. O povo foi atrás, o faraó veio atrás, o povo tinha que atravessar o mar. Se não fosse faraó vir atrás perseguir e eles ficarem com medo de morrer, não tinha milagre do mar. Né? Eu quero que você entenda, toda circunstância que vai gerar um milagre é um problema que você está enfrentando. Aí você precisa de um milagre. O que é precisar de um milagre? É que Deus intervenha onde você não pode mais fazer. Você já até tentou de tudo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos tentando de tudo e ela precisava de um milagre. Aí entra Jesus. Então, quando você tenta de tudo e você parece que é o fim, aí chega o milagre. E aí muitos se reuniram para ver o milagre. Isso é bom, gente. Isso é maravilhoso. Espere por isso. Almeje isso, deseje isso. Muitas pessoas se juntando ao seu redor para ver o milagre que Deus fez na sua vida. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas sendo tocadas, porque Deus foi Deus na sua vida. 28. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. De novo, o rei muda seu posicionamento. Ele teve um posicionamento antes da fornalha e outro posicionamento depois da fornalha. Então a fornalha trabalhou em Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha trabalhou no rei, Nabucodonosor. A fornalha trabalhou em todos os convidados que o rei chamou. Olha como a fornalha é importante. É gostoso? Claro que não, mas é importante. Só que entenda uma coisa: o seu posicionamento diante da fornalha é que vai mudar o posicionamento daqueles que não acreditam na fornalha. O seu posicionamento, quando você aceita a fornalha, não fica, Deus, afasta de mim. Deus, 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 tira de mim, Deus, Deus. E quando você aceita, cara, Ele é meu Deus. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, eis-me aqui, eu continuo adorando Ele. Então, o seu posicionamento diante da fornalha, que vai mudar o posicionamento daqueles que não creem na fornalha. Que a fornalha é para a bênção, não é para a morte. Para o rei, a fornalha era para a morte, mas para Deus, era a salvação até do rei. Deus permitiu o rei fazer tudo isso. Deus não deu fim do rei. Deus quis que o rei confessasse que ali tinha alguém maior que aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego foram usados para mostrar para todo mundo que estava ali que o Deus que ele servia é maior que ouro. A pergunta é: sua vida mostra isso? Que o seu Deus é maior do que todo ouro? O rei fala: eles abriram mão das suas vidas, mas não trocaram o seu Deus. Eles não idolatraram, não colocaram Deus em segundo plano. Ah, Deus está vendo, o rei mandou. Ainda usa a Bíblia. Deus mandou obedecer os governantes.
Você obedece o governante, enquanto o governante não desobedece a palavra dele. É óbvio. Eu obedeço o governante, enquanto o governante não desobedece a palavra dele. Simples assim. A Bíblia mostra isso. Olha o 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Cara, olha o que a fornalha fez com o rei. O rei liberou um decreto que ninguém podia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam dispostos a ir para a fornalha. Eu ouvi um pastor falar algo e aquilo está queimando dentro de mim. Eu peguei o que aquele pastor falou e aquilo não sai de dentro de mim. E ele disse assim: a igreja, ela é muito forte na conversão. Nós trazemos bastante. O número de evangélicos tem crescido no Brasil todo ano. Não tem diminuído. É constante o crescimento. Então, o evangelismo, a conversão, é muito forte para a igreja. Nós temos isso dentro de nós, de levarmos Jesus para as outras pessoas. E as pessoas, assim como o rei, verem que nós passamos pela fornalha, mas Jesus está com a gente na fornalha. Então eles querem esse Jesus. Porque elas passam pela fornalha, elas também passam pela fornalha, mas sozinhas. Então elas olham para mim, para você e veem, cara, eles também passam por dificuldades, mas eles têm Jesus com eles. Eu também quero isso. Eu também sei que eu vou passar por dificuldades, mas eu quero Jesus na minha vida, assim como os crentes têm. Então nós somos muito fortes nisso, na conversão de pessoas. O nosso problema é na continuidade. É continuar. Esse é o papel do culto, esse é o papel do seu pastor, esse é o papel do discipulado, de constantemente estar falando na sua vida, dando continuidade à sua conversão. Para que você não viva sem Jesus. Para que você não viva na igreja do seu jeito. A continuidade é o discipulado. É você entendendo que você tem que transferir o melhor para a próxima geração. Que a próxima geração está se levantando e eu e você somos referência para a próxima geração. Eu não tive referência, mas eu estou deixando referência para o novo. Muitos de nós não tiveram referência, mas esse é o nosso papel, deixar referência. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é. Eu não posso ficar aqui, dobrar o joelho no altar e falar, ah, Deus, meu pai nunca foi crente de verdade, porque meu pai é afastado. Deus, meu pai nunca foi, minha mãe é idólatra. Minha mãe tem a chave da igreja, vai lá, mas não lê a Bíblia, não vive a Bíblia. Ai, Deus, cara, eu não faço isso. Eu pego a palavra, vou de madrugada, Deus me desperta, vamos orar. E vou mostrar para a próxima geração o que é servir a Deus de verdade. O que é entrar na fornalha e ter Jesus me esperando na fornalha. O que nós temos que passar para a próxima geração não é, ó, fica tudo bem, não tem fornalha sim, próxima geração. A fornalha já está acesa te esperando. Mas tem de bom ânimo, porque ele já está na fornalha. Ele já está lá te esperando. Você não vai passar pela dificuldade, depois ele vai atrás de você, ele já está lá. Por quê? Porque é isso que eu vivo. É isso que você vive e é isso que eles têm que viver. Então nós precisamos dar continuidade à nossa conversão. Jesus fala, se eu não me engano, na igreja de Éfeso, nas 7 cartas do Apocalipse. Olha onde você caiu. Se levanta. E volte a praticar as boas obras. Esse é o papel da continuidade. Esse é o papel do discipulado. Esse é o papel do seu líder na sua vida. Cara, continua. Sabe qual que é o papel do seu pastor ou pastora na sua vida? É o tema desse mês.
É constantemente chegando para você e falando, não pare. Eremanagassoromanai, não pare. Eremanagassoromanai, não pare. E eu falo uma coisa para você, como pastor, tá bom? É muito mais fácil desistir. Muito mais fácil desistir de vocês. Muito menos problema, muito menos tormento na minha vida, preocupação, demanda de tempo. É muito mais fácil desistir. Eremanagassoromanai. Só que o fogo que queima aqui não me consome, não me faz parar. E aí por ele, Eremanagassoromanai, queimar em mim, eu tenho que chegar para os meus discípulos e falar, ei, não pare, Eremanagassoromanai, não pare. Ele está com você na fornalha, não pare. Eremanagassoromanai, não negocie com o mundo, não pare. Quando estiver diante da fornalha, aceite a fornalha, Eremanagassoromanai, porque Jesus está lá com você. Aceite a parte mais difícil. Gente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só tiveram que aceitar a parte mais difícil, que era ser jogado na fornalha. Mas quem resolveu na fornalha foi Jesus, não foram eles. Eremanagassoromanai. Gente, olha que tremendo. Eremanagassoromanai. Eles tiveram o encontro da vida deles dentro da fornalha. Eremanagassoromanai. Se eles tivessem falado não para Jesus e sim para o ouro, eles não teriam encontro com Jesus na fornalha. Eles não sairiam da fornalha ilesos, fazendo todo mundo olhar para aquele e falar, cara, tem um Deus na vida desses homens. Eremanagassoromanai. A sua decisão é só aceitar a fornalha e deixe que ele cuide de você na fornalha. Sem saber, eles foram para a fornalha, imagina sabendo, cara, eu vou encontrar com Jesus lá. Eles não sabiam, eu e você sabemos. A Bíblia está aqui para mostrar que eu e você vamos encontrar com ele dentro da fornalha. Eremanagassoromanai. Versículo de número 30, a gente poder orar. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Sabe o que essa palavra está falando para mim, para você? Apaga a luz para mim, pastor. Pastor, tem recompensa para você que não adora o que o mundo adora. Você pode não enxergar, você pode olhar e só ver a fornalha, você não conseguir ver aquilo que está por vir depois da fornalha. Por isso que a maioria tem dificuldade de aceitar a fornalha, porque só está vendo a fornalha aquecida. Não consegue ver o que vem depois da fornalha. E eles foram recompensados, eles tiveram uma promoção, porque aceitaram ir para a fornalha. Porque aceitaram ter um encontro com o Senhor deles na fornalha. Simples assim. Por viverem um milagre, e o milagre deles tocar aquela geração. Aquela geração foi tocada por um milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eremanagassoromanai. E a pergunta para a gente poder encerrar: por que eles não se prostraram à imagem? Tudo isso porque eles não se prostraram à imagem. Por causa disso, Eremanagassoromanai. Se você não conhecer isso, você se prostra ao que o mundo quer. Sabe por que eles não se prostraram? Porque tinha uma lei de Moisés em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrará diante dela. Eremanagassoromanai. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam baseados na palavra quando eles não quiseram se prostrar. Eremanagassoromanai. É o conhecimento da palavra que vai fazer com que você não se prostre ao que o mundo quer para você. É o conhecimento da palavra que vai fazer com que você não adore o que o mundo adora. É o conhecimento da palavra que vai te fazer ter um encontro com o seu Senhor dentro da fornalha. Eremanagassoromanai. Eu quero orar para você, para a gente poder adorar.
Feche seus olhos, curva sua cabeça. Estenda a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Eu libero para a sua vida que a fornalha ela é necessária. Mas ela não vai te matar. Pelo contrário, é dentro dessa fornalha que você vai ter o encontro dos encontros com o seu Senhor Jesus. A fornalha está preparada para aqueles que não adoram o que o mundo adora. Mas entenda, a fornalha não é para a morte. A fornalha é para você viver a experiência que você nunca viveu. A fornalha é para você entrar na fornalha e já ter Jesus te esperando. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós rendemos graças, Pai, por entender, Senhor, que não podemos adorar o que o mundo adora. Senhor, que nós temos que viver conforme a Tua palavra. É o que a Tua palavra diz, conforme a Tua palavra nos orienta, conforme a Tua palavra. É a Tua palavra. Porque João, capítulo 1, versículo 1 diz: e o verbo, a palavra, se fez carne. A Tua palavra é Jesus Cristo em nossas vidas. É a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos guia. É a Tua palavra que faz com que a gente tenha posicionamento diante daquilo que o mundo impõe para cada um de nós. Nesta manhã, Senhor, saímos da Tua casa convictos, Pai, que a fornalha não é para a morte. A fornalha é para encontro, extraordinário. Que através das fornalhas das nossas vidas, Pai, muitas pessoas serão tocadas. Muitas pessoas verão o milagre que nós vivemos. Entenda, igreja. A fornalha é milagre para a sua vida. Eles só vão ver, eles só vão contemplar, mas quem vai viver o milagre sou eu e você. Quando nós falamos de milagre na fornalha, nós não estamos falando de morte, mas de vida com Jesus. O mundo, representado por Nabucodonosor, ele viu o quarto homem. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, Jesus já estava lá, porque ele é o primordial. Ele é a priori. Ele é a prioridade. E eu fico imaginando Jesus dentro da fornalha, e os três entrando, e Jesus abrindo os braços, falando para eles: estava te esperando. Ainda bem que vocês vieram. Ainda bem que vocês decidiram a fornalha. Porque eu estava aqui te esperando. Ei, Jesus está te esperando na fornalha, igreja. Se prepare para o encontro dos encontros. Para o encontro extraordinário na fornalha. Porque Jesus já está lá.